bom dia, sejam bem-vindos à segunda edição do Oftalmo Podcast. Hoje trazemos um tema interessante, vamos falar sobre os desafios da oftalmologia em Angola, critérios de evacuação. Então, convido a todos a que estejam aí até o final do episódio. Para essa conversa amena, convidamos a doutora Rosa Salvaterra, médica especialista em oftalmologia e presidente do Colégio de Especialidade. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada. E o doutor João Pascoal, igualmente médico especialista em medicina interna e presidente do Colégio de Especialidade de Medicina Interna e presidente, da Junta Nacional de Angola. Bom dia, obrigado. Para esta conversa, acompanha-me a doutora Helena de Oliveira. Bom dia, doutora Eliana, a quem convido já para começar a nossa conversa. Bom dia, eu começo por saudar os convidados. Bom dia, doutor Pascoal. Bom dia, doutora Rosa. Bom dia, doutora. A primeira questão vai dirigida à doutora Rosa. Doutora Rosa, eu gostava que falasse um bocadinho do seu percurso pela oftalmologia, não é? Uma vez que é uma das pioneiras na especialidade e que, de certo, teve alguns obstáculos para chegar até aqui. Muito obrigada, doutora Eliana. Obrigada ao time Podcast Oftalmologia. Doutor Pascoal, muito obrigada pela sua presença também. Para começar, eu devo dizer que eu sou quadro da Universidade Agostinho Neto. Fiz o curso de Medicina em 1908, terminei em 1987. E em 1991, depois de ter cumprido o trabalho de periferia, que era a norma nessa época, no Centro de Saúde da Petra Angola e também depois no Sambizanga, onde permaneci até 1991, a altura em que eu ingresso para o internato de oftalmologia no Instituto Oftalmológico Nacional de Angola. Terminei a especialidade em 1996 e tenho mantido até a data presente aí a trabalhar. A nossa principal missão, minha e das colegas dessa época, foi formar as novas gerações de oftalmologistas. Portanto, nós fomos formadoras de todas as gerações de oftalmologistas posteriores a nós. Pronto. Foi um trabalho difícil, porque havia muito que estudar. Na altura, tínhamos um convênio com a Universidade de Valladolid, e havia o professor catedrático João Carlos Pastor Gimeno, que se deslocava a Angola periodicamente, 2 vezes por ano, para nos fazer seminários de superação. E assim nós fomos fazendo o nosso trabalho até à presente data. Neste momento eu sou chefe de serviço de glaucoma no Instituto Oftalmológico Nacional de Angola e, como a doutora já disse, presidente do Colégio de Especialidade de Oftalmologia da Ordem dos Médicos de Angola. Obrigada. Bom dia mais uma vez. Bom dia, doutora Eliana. Eu gostava que falasse do seu percurso. Sei que é médico internista, agora ocupa um cargo meio que administrativo, não é? Eu gostava que falasse um bocadinho como é ou como está a ser, não é? Essa experiência na Junta Nacional aliada ao seu percurso. Talvez bom dia, doutora Eliana. Bom dia, doutora Altragiza. Bom dia, doutora Salvaterra. Se agradecer pelo convite que foi formulado, não só para poder participar nesse podcast, mas tudo para trocar experiência e partilhar conhecimento. Dizer que também sou quadro da Universidade de Agostinho Neto. Sou um médico com selo feito em Angola, desde a licenciatura até a especialidade. Eu formei-me em 2001 na Universidade de Agostinho Neto e terminei o internato de especialidade de medicina interna em 2009. Sempre estive ligado à docência. Sou docente do Departamento de Medicina Interna da Escola de Medicina há mais de 20 anos. Já como passado docente desde 1989, onde fui quadro da Brigada de Ensino Comandante da GRE. Tenho participado também na formação de novos especialistas em medicina interna há mais de 15 anos e cujos frutos estão espalhados pelo país. Esta é uma das nossas missões como homem da ciência,
homem da arte, não se balava homem do bem, mas do bem. De lá para cá, exercemos várias atividades ou várias funções, quer do ponto de vista administrativo, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista docente. Atualmente, além de continuar a estar ligado à docência, fui nomeado em 2021 para a gestão de uma instituição do Estado, que é responsável pela avaliação e evacuação de doentes que necessitam de tratamento diferenciado de alta complexidade no estado do país. Falo da Junta Nacional de Saúde, que a gente diz é uma das instituições mais quentes e com maior índice de pressão a nível do Ministério da Saúde. E a gestão dessa instituição nos ensina 3 coisas: saber ouvir, primeira coisa, ser paciente e humilde, e terceira coisa, sentir ou estar dentro do problema do outro. Isso que nos ensina esta instituição. Temos nos dado por felizes, porque conseguimos não só ajustar aquilo que é a política do Estado em relação à instituição, mas também o facto de, durante esses anos, ter havido um grande esforço executivo angolano na construção de mais estruturas, da formação de mais recursos humanos, que têm dado já resposta localmente a algumas situações que anteriormente eram causa de evacuação. E isso, consequentemente, diminui ou tem diminuído a pressão a nível da instituição. Este nosso dia a dia, uma instituição que recebe mais de 300 processos e às vezes com obrigação institucional de dar resposta em menos de 24 horas. Então, os tempos são felizes. Doutora Rosa, eu volto a dirigir uma outra pergunta para si, não é? Eu gostava de saber se durante esses anos todos, a doutora oftalmologista há mais de 30 anos, não é? Qual é o seu maior desafio? Qual é o maior desafio que enfrenta aqui em termos de oftalmologia no país? O que é que ainda para si é difícil? Qual o maior desafio da oftalmologia para mim, pessoalmente, como profissional? Eu penso que um dos grandes desafios que nós temos, e é também uma mensagem para vocês, os jovens quadros, é a educação para a saúde da população. Esse é um grande desafio, porque há que esclarecer, há que ensinar, há que aumentar os níveis de literacia da população em relação à saúde em geral e em particular à saúde ocular, que é a área que me diz respeito. Um dos grandes desafios que eu enfrento no meu dia a dia e que tenho enfrentado ao longo destes anos foi o glaucoma, que vocês também muito bem conhecem. É difícil porque, na grande maioria das vezes, os doentes não conhecem a patologia, porque é uma patologia que não tem sintomatologia alguma. Quer dizer, quando o doente começa a ter sintomatologia, está na fase terminal e nós temos que gerir esse paciente, não só esse paciente, temos que gerir o paciente e a família. Temos nesta área uma falta grande de psicólogos clínicos, que torna muito pesado o nosso trabalho, porque nós temos que ter o doente, como já dizia aqui o Dr. Pascoal, a empatia é fundamental. Todos os dias temos que fazer esse exercício, colocarmos no lugar do paciente e tentarmos dar coragem ao doente, não só medicá-lo e tentar manter muitas vezes a visão terminal que resta, que é tubular, que é como confortá-lo, encaminhá-lo para uma instituição onde ele possa ter a reabilitação visual, não propriamente, mas aprender a viver com essa pouca visão que lhe resta, não? A continuar a ter uma vida útil, porque muitas vezes são pacientes jovens, não é? Há que terem um enquadramento não só para poderem aprender a trabalhar com o sistema Braille, como também muitas vezes têm uma profissão, muitos têm uma licenciatura
poderem dar o seu contributo, portanto, terem direito à empregabilidade. Este foi um grande desafio. E, por outro lado, é o acompanhamento da família, não só os rastreios, porque nós sabemos que quando há uma história familiar positiva de glaucoma, há uma percentagem de casos novos de glaucoma que nós temos que ir buscá-los, portanto, só os vamos encontrar se formos fazer esse rastreio nos familiares de linha direta. E depois é todo o suporte psicológico que é preciso dar, não é? Indicar o tratamento, as opções terapêuticas, lutar para que o doente tenha a medicação. Felizmente nós conseguimos nos últimos anos já, e acho que isto o Dr. Pascoal também, com a hipertensão e a diabetes, acho que estamos já no caminho todos a lutar para o mesmo fim, que é que haja subvenção para as doenças crónicas, para o tratamento das doenças crónicas, que eu acho que é muito importante. E de forma muito resumida, e para não falar muito mais, mas esse é de facto um dos grandes desafios que nós enfrentamos na área da oftalmologia. Portanto, em relação às doenças crónicas não transmissíveis, o grande desconhecimento da população são desafios que vos vão acompanhar, que se têm que ultrapassar. Populacional aqui a nível do país? Olha, Angola é um país que tem neste momento vive uma fase de transição, eu já costumo falar, transição demográfica, epidemiológica, transição climática, portanto, tudo isto vai ter um reflexo em termos de saúde. Portanto, se nós já tínhamos doentes em número excessivo, vamos ter ainda mais doentes, porque temos taxas de natalidade muito altas, temos uma população infantil extremamente numerosa que cresce todos os dias, portanto, representa 45% da população total dos 0 aos 14 anos. É muito. E temos uma população idosa que cada vez mais aumenta a sua esperança de vida. Portanto, temos desafios muito grandes aqui colocados. Quantos médicos somos? Especialistas, oftalmologistas? Temos um total. Estes dados que eu vou referir são dados que eu consegui juntar há praticamente um ano. Portanto, desde um ano não, completei este ano com o último médico que saiu em 2023, portanto temos um total de 95 médicos especialistas, dos quais só 59 são nacionais. Todo o resto da força é expatriada, portanto são 36 médicos expatriados, que também é uma força de trabalho muito móvel, né? Ora está, ora não está, e então é isso que muitas vezes desequilibra a nossa contagem, o nosso rácio em relação médico-paciente. Portanto, dizer que para nós em Angola nós temos praticamente um oftalmologista para mais de 1 milhão ou 1 milhão de habitantes. É irreal, não é? Quando nos outros países é 1 para 10 mil ou 1 para 400 mil, que é o caso da Índia, mas nós é mesmo um oftalmologista para 1 milhão de habitantes. Creio que há sim uma situação um pouco diferente na África do Sul, que o rácio é 4 para 1 milhão, pronto, é diferente. Então, nesse aspecto, podemos dizer que a nossa cobertura é insuficiente. E depois temos uma grande concentração de especialistas ao longo do litoral e, sobretudo, a nível de Luanda. Luanda congrega mais de 60% de especialistas. Quer dizer que temos quase que a maioria do país um pouco desfalcada em termos de oftalmologistas. A equipe de oftalmologia não é constituída só pelo médico especialista, portanto, nós temos que trabalhar em conjunto com todos os outros profissionais que fazem parte da equipa de oftalmologia, que são os optometristas, os ópticos, os ortóticos, todos eles, os enfermeiros especializados em oftalmologia, portanto, e são eles que muitas vezes, em muitas situações, vão pelo menos orientar o doente numa primeira abordagem em direção ao especialista, que é depois o último escalão e que muitas vezes não está acessível. Portanto, é todo um trabalho que está a ser feito, há uma grande preocupação por parte do executivo. Eu acredito que neste momento nós temos em formação, quer com os médicos no interior, quer com os que estão no exterior, cerca de 70 novos especialistas. Esperemos que todos os anos nós possamos contar com um número, não é? Todos de 5 em 5 anos contar com um número elevado de médicos para podermos, de facto, termos uma cobertura mais racional e mais efetiva. Em relação a isso, o que eu sempre falo, o que eu recomendo, é que nós temos que
agir na prevenção. Nós temos que ir buscar os doentes, temos que ir de encontro aos doentes. Isso é possível se nós fizermos os rastreios. Os rastreios visuais são fundamentais. Quer sejam feitos a nível da escola, não é? Que eu acho que é o sítio onde nós podemos controlar toda esta população infantil em termos de saúde escolar, saúde ocular. Portanto, deve ser um programa, não é? A saúde ocular deve estar integrada na saúde escolar. Começarmos a fazer os rastreios visuais a esse nível, não só nas escolas, como nas empresas e em todos os locais onde há as grandes aglomerações, podemos fazer rastreios para podermos fazer a prevenção. Porque acho que é aí que nós vamos conseguir acertar o passo com o resto do mundo, ou pelo menos estar de acordo com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Vai ser esta a via, porque nós somos muito poucos. Obrigada, doutora Rosa. Continuamos consigo por enquanto, porque depois temos que ver, o doutor Pascoal vai já falar da segunda parte do nosso tema. Números um bocado assustadores, precisamos trabalhar para melhorá-los. E nessa senda, a doutora há pouco falou-nos já das patologias crônicas, que o glaucoma que a doutora se dedica, mas ao longo dessa sua vivência, outras patologias que tenham sido assim dentro das, se calhar, as 5 mais frequentes, 10 se calhar, que depois podem ter esse critério de evacuação. Das patologias mais frequentes, não vou misturar com as patologias com critério de evacuação, vou deixar essa parte para o doutor Pascoal, que ele sabe melhor do que eu depois só vou completar. Portanto, as patologias mais frequentes que nós temos o grosso dos nossos pacientes são ametropias. Como todos nós sabemos, em todos os serviços temos um grande número de ametropias. Temos ametropias, temos catarata, não é? Depois temos as patologias, afecções da conjuntiva, que são muitas vezes os pterígios e todas as lesões conjuntivais, os traumatismos oculares, o glaucoma, que acho que ocupa a 4ª posição, e depois vêm todas as outras patologias. Neste momento, claro, os traumatismos são uma patologia sempre que nos assusta e nos preocupa, porque muitas vezes leva a uma perda visual, não é? Marcada, acentuada. E temos também as doenças crónicas não transmissíveis, que já falei do glaucoma. Depois temos a retinopatia diabética, que sim que é bastante problemática. E temos também os tumores e temos a hipertensão arterial, né? Dentro das patologias crónicas não transmissíveis. Ainda falar na DMAI, que entre nós não tem assim um grande peso significativo, né? Degeneração macular senil, até porque a nossa população idosa é ainda reduzida, portanto representa 3%, mas já temos bastantes quadros e são frequentes. Obrigada. Já agora passamos para o Dr. Pascoal, então, que patologias têm chegado lá no Dr. Pascoal? Desses 300 e tal, quantos da oftalmologia, que patologias são? Recuando um bocadinho no tempo, até o ano 2018, quase que metade das patologias que possam afetar a população da Terra constituíam critério para evacuação. Hoje, melhoramos a nossa capacidade local de atendimento, quer médico, quer cirúrgico, e prova disso são as cirurgias cataratas, que até 2018 é o que tinha critério de evacuação. Hoje, praticamente, constituem motivo de evacuação os queratocones. Os queratocones, sim. E, sobretudo, em jovens, tem sido a causa mais comum. Tem aparecido alguns doentes com retinoblastoma, sobretudo com um grau de diferenciação avançado e que não encontram capacidade de atendimento local. São essas duas causas fundamentais que têm constituído, do ponto de vista oftalmológico, né, motivos de remessa para a junta e avaliação pela comissão técnica e consequente evacuação. E já caminhando um bocadinho em relação aos critérios de evacuação deles. Todas as doenças têm critério de evacuação, mas há um denominador comum. Esse denominador comum é administrativo e técnico, que é a capacidade local de resolução do problema.
quer dizer que a existência ou não de meios para prestar tratamento diferenciado de alta complexidade. Então, quando o relatório é remetido à junta, o doente é avaliado. Não, isso não quer dizer que demerita o médico quem fez o relatório, que fez o diagnóstico, mas é apenas uma avaliação técnica administrativa no contexto de saber se obedece os critérios de evacuação, se é uma patologia elegível para evacuação, porque além deste critério, que é a existência do meio ou condições locais para atendimento, as juntas são acordos políticos dos Estados. E esses acordos definem o número claro de doentes serem evacuados, os locais onde devem ser tratados e também o médico que vai tratar. Nesta altura, o Estado angolano possui 2 acordos para assistência no exterior, com Portugal e África Sul. Esse acordo de Portugal já data de 1984 e provavelmente já esteja um bocadinho descontextualizado e com algumas cláusulas presas no tempo. África do Sul também temos nessa altura um acordo entre Estados que data de 1996 e os doentes do fórum oftalmológico têm sido referenciados para essas duas instituições. Mas a decisão não é per si só da junta. A junta até pode decidir a evacuação, mas esse relatório é submetido à instituição que vai avaliá-lo lá fora e passa para um terceiro crivo. Eles definem que há capacidade local para realizar esse tratamento a 100%, a 80%, e às vezes tem que ser um aconselhamento. Por exemplo, doentes vão para a África Sul, para Portugal. As próprias instituições aconselham, por exemplo, a Espanha ou a Índia, mas são estados com os quais o Estado angolano não tem esses convênios. Então, eles ficam assim. Mas também há alguns casos que, às vezes, tem critério de evacuação, mas que não entram nos acordos. E a gente procura localmente algumas clínicas que possam ter essa capacidade. Então, nós potenciamos também as juntas internas. O Estado também aqui apoia. Então, são estes basicamente os pianos da conhecida abordagem da junta em termos de doenças com fórum oftalmológico e daquilo que é a abordagem do internista. E pendurando um bocadinho naquilo que a doutora Rosa já esteve aqui a dizer. Às vezes, a primeira manifestação de uma doença sistêmica está no olho. Está no olho. Então, é por isso que esta relação entre a oftalmologia e a medicina interna é uma relação de paridade. Sim, O conceito de paridade é indissociável. É verdade. A doutora vamos falar das juntas internas. É possível, ou seja, qualquer médico oftalmologista, certamente lá numa instituição pública ou privada, passando por um período vai ter acesso à junta? Sim. Ou sair direto de uma instituição privada para a junta? Pode sim. De ir à instituição pública. Desde que seja uma instituição pública ou privada, idônea, com médico reconhecido, não só pela ordem, mas também pelo estar inscrito ou estar validado pela sua respectiva especialidade. E em termos de instituições, todas as instituições, porque a junta também está nivelada. Nós temos as juntas hospitalares, as juntas provinciais e a junta nacional. E a única instituição que tem essa prerrogativa para evacuar é a junta nacional. Se o doente for avaliado no hospital, o relatório é emitido através de uma junta hospitalar e remete para a junta médica. E estes processos, quando são avaliados pela Comissão Técnica da Junta Nacional, ainda carece de uma outra aprovação, que é a homologação por sua excelência senhora ministra. No fundo, vai validar e vai confirmar se este diagnóstico realmente pode ou não ser resolvido a nível
local. Esse processo. Todos os médicos têm essa obrigação. Aliás, é o direito da informação ao utente, ao paciente. Temos que passar a informação. E temos que validar, de formas a prestar os cuidados que ele precisa. É por isso que a gente diz que hoje a Junta é uma instituição ao serviço do cidadão. Então, Pascoal, vou aproveitar um bocadinho essa deixa, não é? Após a submissão do relatório à Junta Nacional e tendo seguido todos os trâmites, qual é mais ou menos o tempo de espera para o paciente para a obtenção de uma resposta? Ok. Cada caso é um caso. E todos os casos não vêm ao acaso. Isso quer dizer o quê? A Junta é um processo transversal. O doente para ser evacuado não é só responsabilidade do Ministério da Saúde. O doente tem que ter passaporte, que é do Ministério do Interior. Tem que ter registro criminal, que é do Ministério da Justiça. Tem que reconhecer documentos para a migração, que é do Ministério das Relações Exteriores. Então, tudo isso é um conjunto, um processo, um conjunto de eventos em cadeia que culminam com a evacuação. Para a África Sul, não tem havido muitos problemas em relação à obtenção de visto. Isso também é sério. Mas para Portugal, mesmo às vezes na condição de visto de saúde, ainda não há muito tempo. Mas tem havido doentes felizes, situações felizes, né? Em que o doente em uma semana consegue a evacuação. Isso também depende muito daquela dinâmica em relação à abordagem documental e também a capacidade do utente em pagar os emolumentos, porque às vezes o que limita a evacuação do doente são mesmo as situações burocráticas, porque tudo se paga, desde o registro criminal, o lanche na embaixada, o próprio passaporte paga. Então, isso é um bocadinho complicado. Mas, em termos gerais, aquelas situações graves, né, que sejam devidamente e rapidamente documentadas, em uma semana conseguimos evacuar o doente, desde que haja resposta rapidamente da instituição que vai receber. Porque, em relação a Portugal, tem os acordos do PALOP e tem um número claro para cada país. Portugal, ou Moçambique, Cabo Verde. Okay. Então, se tiver preenchido a marcação, tem que esperar um outro contexto. Ou o doente vai, mas tem que ir pela urgência. E a nossa experiência em termos de evacuação tem sido mais os doentes com aplasia medular, sobretudo crianças. Esses conseguimos, fruto daquilo que tem sido a nossa dinâmica e diálogo com as instituições portuguesas, abrir uma linha verde para os doentes com essa condição. Mas também já tivemos uma evacuação de um doente agudo com descolamento da retina. A sorte dele é que já tinha um passaporte com visto. E só foi juntar o outro agradável do ponto de vista administrativo. Foi dozinho. Temos um pacote. Mas tem. E o extremo mais longo, às vezes 6 meses, às vezes pode levar um ano. Além do apoio a nível de saúde, não é? Tratamento médico no exterior e acomodação, o que mais a Junta garante ao paciente em termos de todos os apoios que pode receber fora? O Estado angolano é um exemplo de um Estado de bem. Amém. O doente, quando vai para a Junta, a gente diz que leva um tratamento completo, como se fosse um artista do chapéu até os sapatos. O doente tem um tratamento pago pelo Estado angolano, tem acomodação, tem transporte, tem bilhete de passagem para ir e volta, inclusive com acompanhante, e ainda lhe é atribuído um subsídio mês de manutenção para aquelas andanças diárias que o doente precisa. E muitas das vezes tem direito à reconsulta 1, 2, 3, 4 vezes. E tudo isso dentro do pacote denominado do Estado angolano. Voltando aqui um bocadinho à doutora Rosa, então já vimos aí as patologias frequentes, como é que tem sido também para si conciliar, sabemos que tem aí uma vida empresarial, conciliar isso com a oftalmologia há tantos anos na oftalmologia, vir o colégio e tudo.
essa experiência que passa para nós e outros colegas mais novos que vamos surgindo, a dedicação a cada uma dessas fases da sua vida, essas partes? Olha, eu não sei se é por ser mulher, não é? Acho que já estou habituada, porque acabei o curso de medicina com 2 crianças pequenas, com os meus 2 filhos. É uma questão de gestão de tempo e é uma questão de entrega e dedicação, que são desafios grandes. Qualquer uma das situações são desafios grandes que obrigam, por exemplo, a algum rigor em termos de atualização, de estudo, de conhecimentos, de melhoria, aprendizagem, sempre. Eu acho que valeu a pena. Convido-vos a todas, a todos, a vestirem essa camisola, vão subindo de grau a degrau. Consegue-se, com muito esforço, com muita dedicação, mas consegue-se. E consegue-se fazer alguma coisa, eu acho. Obrigada. Sentar-se nessa cadeira, não é? No posto administrativo, onde está agora atualmente o novo desafio, não é? Não é uma tarefa fácil. Algumas questões relacionadas a patologias oncológicas, que às vezes como médicos, né, sabemos que já não há muito pelo que se possa pegar, não é? E, por exemplo, em casos de crianças, como é que tem feito essa gestão, gerir o emocional e um bocadinho aquilo que de facto tem que ser feito? Realmente estar sentado nessa instituição é um sacerdócio com 2 braços. Tu tens de ter um braço de gestão e ter um braço de médico. E às vezes pesa mais o braço do médico do que o braço do gestor. Como gestor, tu tens de ver custo-benefício. Mas como médico, tu tens de ver a vida. Às vezes são 2 situações diametralmente opostas. De um lado, por exemplo, tens um idoso de 97 anos com um cancro da próstata terminal. Do outro lado, tens uma criança de 10 anos com uma necrose da cabeça do fêmur. E os 2 tratamentos, o tratamento são 10 mil euros, por exemplo. Se tu tens 10 mil euros, o que fazer? Bem maior vida, bem do gestor, economizar recursos, porque são sempre escassos. Às vezes fica difícil tomar uma decisão, mas tudo tentando preservar ao máximo o bem-vida. Porque nesta cadeia o tal sacerdócio é como a revolução. A revolução tem 3 armas: comprometimento, obediência e coragem. Se não estiveres comprometido com a causa, não respeitas a liderança, nem tem coragem de enfrentar os desafios. Então, tem sido a nossa oração diária. E é por isso que, no princípio, temos sido felizes em relação a isso. Doutora Rosa, nos últimos meses, anos, eu tenho notado uma corrida pela subespecialidade em oftalmologia. Já tem havido alguns colegas, não é, a quererem diferenciar-se, não é? Apesar de estarmos em número reduzido. Qual tem sido a posição do colégio relativamente a essa questão? Bem, em relação às subespecialidades, eu acho que são bem-vindas todas e acho que é o objetivo de um especialista depois de uma certa experiência, diferenciar-se e fazer a sua subespecialidade, escolher uma área em que quer trabalhar. O colégio acha que isso é bem-vindo. Falta regulamentação pelo Instituto de Especialização em Saúde para os colégios poderem depois fazer a avaliação dessas subespecialidades, não é? Portanto, fazerem o reconhecimento desses títulos. Portanto, isso está a faltar. É uma questão que eu há tempo já coloquei dentro, porque já temos dentro da oftalmologia muitos jovens a fazerem a subespecialidade e depois vamos ter que sentar e dizer e reconhecer essas subespecialidades. Então, esta é uma tarefa que está feita, que ainda não temos, eu não tenho uma resposta já para vos dar.
Há colegas que vêm e que estão a fazer, por exemplo, com universidades com as quais o Ministério da Saúde tem convênios, não é? Por exemplo, Brasil ou com Portugal. Então, tudo isto depois tem que passar para os colégios, que é para depois ser tudo homologado a nível da ordem, não é? Porque a ordem depois é que vai validar esses títulos de subespecialidade. Estamos nesta fase, ainda não temos nada, não sei como é que o doutor Pascoal, não sei se aí pode dar mais algum esclarecimento. Pois, realmente a formação pós-graduada, além de ter esse sustentáculo do Instituto, o aspecto técnico de maior valia é mesmo o parceiro da obra. É o parceiro dos colégios. Os colégios interligados. Porque, ultimamente, nós temos recebido dentro do colégio muitos documentos para validação de especialidade, subespecialidade. E naquilo que é a análise curricular e o objetivo de conhecimento e desempenho, não condiz com aquilo que a gente pretende. Por todos os estados tem uma política constitucional do setor. E não isso às vezes que diz a política de formação de quadros. Nós, dessa altura, precisamos de especialistas, precisamos sim. E a abordagem do nosso ente ainda é generalista. É generalista. Se a gente for da taxa ao rigor dentro da oftalmologia, só a oftalmologia pode nos dar origem a mais de 100 subespecialidades. Sim, desde a pálpebra até a retina, né? Sim, são muitas subespecialidades. Então, quem vai tratar o glaucoma depois? Quem vai tratar a complicação do subespecialista? A ciência não se compadece às vezes com vaidade. A única tábua que enfeita, o único quadro que enfeita a ciência é a humildade. É isso. É a humildade. A gente busca adjetivos, queremos construir jardins por cima dos livros de medicina. É das ciências mais, é a única ciência que nos ensina a partilhar responsabilidade da medicina. É a única arte que nos ensina a viver um dia de cada vez, é a medicina. Finalzinho da nossa segunda edição do Fala Podcast, gostaríamos que os doutores quisessem acrescentar alguma coisa que não tenhamos perguntado, alguma coisa que nos tenha escapado, ou alguma deixa para quem nos acompanha aqui nos nossos canais, conselhos, qualquer coisa que não tenhamos dito que seja pertinente ainda a referir, por favor. Eu penso que estes encontros são importantes. Estas mensagens que se vão passando, a abordagem de problemas de cada área, de cada especialidade, no fundo todos procurando o bem maior que a saúde e preservação da vida do ser humano. Acho que é importante, acho que vocês começaram bem, começaram comigo, com o Dr. Pascoal, que vocês podem chamar outros especialistas, outros médicos mais jovens para falarem de determinadas patologias, mesmo da área da oftalmologia, da área de medicina interna. Nunca é demais ter alguém expert que fale de hipertensão arterial e que vocês falem das alterações da hipertensão arterial, as repercussões a nível ocular, da diabetes, de uma série de patologias, ou chamarem também responsáveis de unidades hospitalares para falar como é que eles fazem a gestão dos seus problemas, destas dificuldades. Por exemplo, a oncologia é uma área que vocês devem chamar e divulgar por causa dos tumores, tem muita criança. Temos muitas limitações que às vezes conversando, discutindo, também vamos alertar quem decide politicamente, os decisores políticos, para as necessidades e a urgência que nós temos de ter já no país algumas valências ou outras valências. Sabemos que está a ser feito um esforço muito grande, mesmo em termos de oftalmologia a nível de todo o país, colocar nos hospitais provinciais o serviço de oftalmologia, mas eu também muitas vezes me questiono, tenho o serviço de oftalmologia muito bem, mas tenho aqui o Josina Machel que não tem equipamento, tem lá os médicos e não podem fazer mais porque não têm o equipamento necessário. Então estas sensibilidades, estes problemas, a abordagem destes é sempre importante e agradeço muito o convite mais uma vez que me foi endereçado. O meu apelo, a minha palavra final,
neste momento de partilha me foi concedido pelo podcast Oftalmos, vai para os médicos mais novos, de forma a se reinventarem todos os dias para o bem do paciente. Isso exige humildade, trabalho e muita dedicação. Ouçam mais, usem mais o ouvido do que a boca na abordagem do doente e aprendam sobretudo a valorizar o problema do outro, porque só assim um dia poderemos valorizar o nosso. Então, esse é o apelo aos colegas. E o caminho está feito, se faz caminhando e é preciso caminhar todos os dias. É verdade. Esse é o nosso apelo. Obrigada. Então, muito obrigada a todos que nos acompanharam até agora, ao final do nosso Oftalmo Podcast. Então, fica aqui, que graças a Deus, aqueles que começaram e aqueles que estão a ser formados hoje, já é possível tratar muitas patologias dentro do nosso país. Diminuiu consideravelmente o número de pacientes que tinham necessidade de ser evacuados. O Dr. Pascoal também falou-nos que agora as patologias que têm tido algum critério são as patologias da córnea, como é o caso do keratocono, e o tumor como o retinoblastoma, né, que é uma patologia mais frequente em crianças. Então, muito obrigada por nos acompanharem, obrigada aos nossos convidados, doutora Eliana, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada.